Amanhã, quarta-feira, dia 22 de julho, é o Dia Mundial do Cérebro. Especialistas alertam para os impactos do uso excessivo de telas na saúde cerebral. Estudos internacionais já mostraram problemas de atenção, memória, sono e regulação emocional. O assunto estará em pauta hoje aqui no BCTV. Participa agora da nossa entrevista o doutor Antônio Egídio Nardi, presidente da Academia Nacional de Medicina, professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma carreira marcada por mais de 980 artigos científicos publicados. Boa noite, doutor Nardi. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Adriana. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer um pouco sobre o uso excessivo de telas, que é um tema dos mais estudados hoje em neurociência, em psiquiatria, neurologia, um tema muito atual. Muito obrigada. Acho que é um assunto realmente que está muito em alta, né? Porque é tão difícil até, né? Eu, como mãe, falo assim: é tão difícil você dizer não, mas quando a gente vai ouvir provavelmente as coisas que você vai dizer, que o senhor vai dizer, vamos É, ficar assustados, né. exatamente, porque todos nós, não só crianças, adolescentes, todos nós utilizamos muito a tela, né? Inclusive, nesse momento, estamos utilizando. Mas não é só uma questão de tempo de tela, é uma questão também de conteúdo e de vida fora da tela. E tudo isso é muito importante em qualquer faixa etária. Vamos lá então, doutor Nardi. Como é que o uso excessivo de telas pode afetar o funcionamento do cérebro? Esse é o primeiro ponto. Afeta o funcionamento do cérebro, mas não afeta a estrutura do cérebro. Ao menos até hoje, não foi provado nenhuma alteração na estrutura cerebral, e sim no funcionamento cerebral. Altera porque a tela, todos os estímulos que vêm de rede social, de filmes curtos, de mensagens breves, isso acaba estimulando o cérebro a ter prazer a cada instante, a cada curiosidade que nós observamos numa tela, em algum site, e notícias que nos chegam, cada mensagem, a cada instante, aquilo dá um prazer muito grande, como se nós estivéssemos participando com o mundo inteiro daquilo. E isso, evidentemente, afeta a nossa atenção para outras coisas. Nós começamos a ter dificuldade em prestar atenção um tempo maior. Tudo que dura um pouco mais acaba sendo chato, enfadonho, as pessoas reclamam de tédio. O jovem hoje, muitas vezes, não consegue mais ler um livro, prestar atenção a uma aula, porque quer tudo rápido, imediato. E isso, esse excesso de notícias, excesso de situações online e rápidas, eles acabam trazendo um certo vício, porque a dopamina, um neurotransmissor muito importante, acaba habituando a ser estimulado a cada instante, a cada minuto, a cada nova notícia, a cada piada, a cada vídeo curto que eles veem. E isso faz com que o cérebro se habitue a estímulos rápidos e ache que tudo que demore um pouco mais acabe sendo chato e tedioso. Isso piora a nossa memória, porque a gente não presta atenção mais a nada, porque a cada instante tem um estímulo novo, e para a memória funcionar é muito importante nós termos atenção. Isso Sim. reduz a nossa capacidade inibitória para controlar o que realmente é importante ou não. Enfim, o prejuízo na memória, na atenção, é muito grande. Então é um fato, né. Agora uma coisa interessante, esses efeitos todos, eles são reversíveis? Eu falo tanto para adultos quanto para crianças. Eu sou uma vítima das telas, eu confesso. Hoje em dia tenho muito mais dificuldade de ler um livro do que eu tinha. Eu leio 3 páginas e aí eu: "Ai, pim, tocou, tremeu o celular, ah, não sei o quê". Enfim, Nós estou temos dando um que exemplo. ter uma educação digital. Como eu falei, você também concorda, nós não vivemos mais hoje sem a tela. O celular, o computador fazem parte da nossa vida, mas nós temos que ter momentos longe da tela, momentos com a família, momentos com os amigos. A vida social é muito importante e nós temos que estudar, ler, fazer outras atividades, como, por exemplo, atividade física, que é fundamental para a saúde mental, sem celular, longe das telas.
nós temos que ter reuniões de família sem celular, reuniões com os amigos sem celular, porque o celular não para, ele é constantemente funcionando, mandando mensagens das mais variadas, e isso faz um mal muito grande. Ler, por exemplo, é um exercício ótimo para o cérebro. Muitas vezes, hoje, o jovem não lê mais porque só sabe ler coisas curtas, não aguenta mais um livro pequeno, não estou falando nem ler um calhamaço daqueles, mas um Ah, pequeno, porque o celular é uma sedução constante ali do lado. Então, o que todos precisamos é de uma educação digital, viver com as telas, mas não viver para as telas. muita gente acaba, diz que é o efeito como se fosse um efeito de uma droga, né. Assim, então, vicia, né, vicia de verdade, né. Para você reverter essa situação, não é fácil, né. Não, não é fácil, porque o que vicia é exatamente aquele neurotransmissor que eu falei, a dopamina, que é o mesmo que vicia, no que tem seu uso estimulado pelas drogas, pelo jogo excessivo, pelos cassinos, porque todos esses trazem um prazer imediato. A droga traz um prazer imediato, o jogo traz um prazer imediato, e o jogo pela internet, então, é algo assim terrível, porque as pessoas jogam e esse vício acaba sendo estimulado pela propaganda, por várias outras situações, trazendo sérios problemas para a saúde mental. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que ter uma saúde mental fora das telas, com atividade física, atividade social, tudo isso é importante, porque existe essa dependência da tela, pessoas que não conseguem mais viver fora do mundo digital e acabam não fazendo atividade física, não tendo vida social, os amigos são todos virtuais, e isso é muito prejudicial para o indivíduo e para a sociedade. Com certeza. Tem o senhor falou num ponto, né, do tédio, né, que eu gosto sempre de assim, eu penso muito eu li algum artigo, provavelmente do senhor, não sei, sobre a falta do ócio, né, do tédio, porque a gente diz que está entediado, né, as crianças: "Ah, não tem na acabou a bateria. Ai, não tem nada para eu fazer e tal". E na verdade são gerações, né, eu sou de 74, então eu vivenciei a tanto a fase onde eu lia uma coleção inteira de livros em uma semana, e estou vivenciando a era das telas. Mas as gerações mais jovens, né, eles não conhecem o tédio, não é verdade? Eles numa sala de espera de um consultório, não tem mais tédio, que era o momento que a gente ficava ali pensando: "Ai, amanhã na escola eu vou pedir desculpa para o amiguinho. Ah, amanhã na escola eu vou jogar não sei o quê, eu vou jogar Não, futebol, eu vou". exatamente. Se a mãe, os pais querem colocar uma criança quieta, é só dar uma tela para ela. E isso é muito prejudicial, principalmente na infância. Isso acaba trazendo um atraso na linguagem, um atraso no desenvolvimento social, que a gente aprende a lidar com os outros, a falar com adultos, a falar com coleguinhas e etc. Isso acaba sendo prejudicado. Nós acabamos tendo uma dificuldade de comunicação, se isso excessivo na infância, na adolescência, enorme. A pessoa só se comunica pela tela. E, claro, que isso acaba trazendo problemas muito graves. Nós temos que aprender a não fazer nada, como você falou, o tédio, não fazer nada, mas isso não existe para o jovem, porque ele está constantemente, grande parte deles, na tela, e estão sempre vendo um filme de 1 minuto, ou até menos, uma piadinha, uma mensagem, e, como eu falei, o prejuízo não é só o tempo, é também o conteúdo, o cyberbullying, né, o bullying pela internet, que é algo muito danoso, traz muita angústia, desespero, depressão, ansiedade, e é muito nocivo para o jovem. E um ponto que nós ainda não falamos, que é terrível, é o sono. A Ah, tela sim. prejudica muito o sono das pessoas, pela luminosidade, pelos estímulos. Hoje em dia, o maior fator de insônia é o uso da tela. E nós aconselhamos a todo mundo que tem insônia ter uma higiene do sono. E essa higiene implica em desligar
do online, né, seja o computador, o celular, qualquer aparelho, 2 horas antes de dormir, para a pessoa e o cérebro ir relaxando, ir apagando. Então, nesse momento, é bom ouvir uma música tranquila, ler um livro, isso ajuda muito a pessoa a relaxar. E as pessoas não ficam na internet o tempo todo, online o tempo todo, vão dormir de madrugada. Muitos jovens trocam o dia pela noite, e isso é muito insalubre e volta a prejudicar a atenção, a memória, as funções cerebrais de uma forma importante. Isso seria também uma pergunta leiga, tá? A causa de, por exemplo, um maior número de jovens deprimidos, de adultos aumento de depressão, não? Olha, isso nunca foi provado que o uso excessivo da internet possa aumentar o número de depressão ou de transtornos de ansiedade. Mas certamente muitas pessoas com depressão ou com transtorno de ansiedade acabam agravando os seus sintomas pelo uso excessivo da tela, porque a pessoa deve procurar tratamento, deve procurar ajuda e não ficar no computador se distraindo, entre aspas, e isso criando ou cronificando sintomas. Nós sabemos que muitas pessoas não procuram tratamento ou ficam se informando em sites de origem duvidosa, e isso é muito insalubre. Qual é o tempo ideal, doutor, para o uso da tela, tanto para adultos quanto para crianças? Existe uma diferença de um número de Não, não horas? existe. É claro que nós temos que usar a tela, mas usar quando necessário, para estudar, para trabalhar, para uma comunicação breve, porque hoje a gente se comunica também pelo celular e pelo computador, com amigos, com familiares, mas o importante é o tempo fora da tela. A pessoa deve fazer atividade física regular todos os dias, a pessoa deve desligar as telas 2 horas antes de dormir, as pessoas devem ter amigos presenciais, né, e não virtuais, amigos que a gente encontra, bate um papo, conversa, abraça, beija e etc. Nós temos que evitar a multitarefa, pessoas que fazem várias coisas online, isso certamente prejudica o desenvolvimento e a atenção, e principalmente crianças, né? Crianças, o tempo de tela deve ser o mínimo ou nenhum, a começar isso o mais tarde possível, principalmente rede social. Rede social é muito prejudicial para crianças e adolescentes, porque eles não têm a maturidade para entender o que acontece ali, as mentiras, os exageros, o sarcasmo e etc., que acaba trazendo sofrimento emocional para eles. Então, não é uma questão de tempo na tela, é uma questão de tempo fora da tela. Certo. Eh, Quais são os sinais, doutor Nardi, que indicam que o cérebro está sendo sobrecarregado pelo uso de dispositivo? São sintomas de ansiedade e de depressão. A insônia é um deles, né, nós já citamos, e é, assim, um sintoma muito importante. Depois, a pessoa ter falta de prazer quando está fora da tela, a pessoa não consegue ficar distante do mundo virtual, a pessoa faltar a eventos sociais, a pessoa faltar ao colégio, começar a não estudar, a faltar ao trabalho, ou estar no trabalho até presencialmente, mas com a tela ali em outras coisas, se distraindo com outros sites, esses sites imediatistas. Quando a tela passa a ser a coisa mais importante da vida dela, isso é um sinal claro que já passou do limite e precisa de ajuda. Doutor Nardi, muito se fala no aumento do diagnóstico de casos de autismo e TDAH. Aí é uma curiosidade, eu sou mãe atípica. É, é, isso tem a ver com essa geração que é um mito ou é verdade que as telas podem estar influenciando no aumento dos casos de TDAH, de autismo, enfim? De TDAH, sim, porque é aquilo que eu falei, as telas, o uso excessivo delas prejudica a atenção, a pessoa não consegue mais ter uma atenção sustentada, uma atenção Hum, mantida por um tempo maior em qualquer coisa, inclusive numa conversa presencial, numa conversa real, a pessoa não consegue mais
conversar, se manter com aquela atenção, e para ler, para estudar, isso é uma consequência direta e precisa Olha, de um exame detalhado para saber se é um TDAH ou não, mas há um distúrbio de atenção ligado ao uso excessivo da tela. Quanto incrível, ao eu não sabia. autismo, Perdão, perdão. Então, quer dizer, o TDAH não é necessariamente uma coisa que vem com a gente. Realmente pode se desenvolver por a N razões. partir sim, porque o TDAH nem sempre tem o H, nem sempre tem Ah, hiperatividade. sim, Existe sim. o TDAH só com déficit de atenção, e isso faz Entendi. com que a pessoa que possa ter um prejuízo de atenção, estimulado pelo uso excessivo da tela, ser diagnosticada nesse sentido. Mas é claro que muitos casos que se diz de TDAH são casos de ansiedade, porque a ansiedade, o transtorno de ansiedade, prejudica a atenção. E o uso excessivo da tela é um estímulo a tudo isso, a ansiedade e um prejuízo da atenção. Agora, no Olha, caso do autismo, não. O autismo hoje ele é um problema assim grande porque o diagnóstico de autismo foi alargado, foi estendido ao máximo. Então, quase todo mundo se encaixa em algum tipo de autismo. Isso é um exagero da psiquiatria. A psiquiatria tem sempre um diagnóstico da moda. Você sabe que já teve a moda da depressão, onde todo mundo era deprimido, já teve a moda do bipolar, onde todo mundo era bipolar, teve a moda do TDAH, né, onde todo mundo tinha TDAH, e agora nós estamos na moda do autismo. Certamente, daqui a uns anos, virá outro diagnóstico da moda. Então, o autismo, há um exagero atualmente, porque é o diagnóstico da moda. certo. O autismo é bom, meu filho recebeu um diagnóstico apenas com 6 anos, né, de fato, é uma criança autista. Mas existe isso aqui no Brasil? É verdade que o diagnóstico só pode ser dado a partir de uma certa idade ou não? Você pode diagnosticar um Não, em geral, o diagnóstico de autismo é dado a partir do momento do desenvolvimento da linguagem, da comunicação, porque a criança, a partir dos 2 anos de idade, começa a ter uma linguagem mais complexa, uma comunicação mais complexa. E nos casos graves de autismo, isso pode ser identificado. Só que hoje, com esse diagnóstico alargado, isso Hum. passa para ser algo muito complexo, e o diagnóstico de autismo pode ser dado em qualquer idade, mesmo sem um grave comprometimento da linguagem, porque ele foi estendido ao seu extremo diagnóstico e faz com que, inclusive, adultos recebam esse diagnóstico sem nunca ter recebido antes, apesar de terem passado por médicos e exames e etc. Isso é uma vantagem muito grande para as pessoas autistas, porque, claro, isso vem sendo muito pesquisado, o número de artigos sobre autismo aumentou bastante, o suporte a esse tipo de pesquisa aumentou muito, mas, por outro lado, é aquilo que eu falei do exagero, né? Vira um diagnóstico da moda, uma certa banalização do diagnóstico, muitas pessoas que não têm esse diagnóstico acabam recebendo ou se autodiagnosticando pela internet, e isso, claro, não é o ideal, né? O diagnóstico só pode ser feito por um médico especializado. E não tem nada a ver com as telas, né, efetivamente. Exatamente, não tem nada a Tá. ver com a tela. Doutor Nardi, qual é a relação entre o uso de redes sociais e a dificuldade de manter o foco? Exatamente. Manter o foco é a atenção. O uso de redes sociais são mensagens imediatas, com respostas imediatas, um like, uma aprovação, um coração ou uma reprovação. Aquilo ali faz com que a pessoa se vicie em ter respostas imediatas. Eu, dando um exemplo, uma pessoa posta uma coisa, se não responderam, não deram um like, não tiver um número de aceitação em poucos segundos, a pessoa começa a entrar em ansiedade. Então, isso mostra que a atenção fica muito voltada para aquele prazer imediato e a pessoa se desliga de outras coisas. As redes sociais são muito nocivas, principalmente para crianças e adolescentes, porque a chance deles se viciarem e acharem que tudo que está na rede social é verdade, que aquilo que ele está vendo ali
de sucesso ou de crítica é uma verdade absoluta, faz com que ele se desligue de outras coisas, tenha sua atenção para o estudo, para a vida social, para a vida familiar prejudicado e, inclusive, faz com que ele ache tudo, como nós mencionamos anteriormente, um tédio, porque quando a gente está numa conversa, não tem like, não tem aplausos, não tem nada imediato, né? Uma Uhum. conversa Do faz com olho que no olho, né? ser exatamente, olho no olho, e a pessoa tem que ter uma atenção mantida, né? Agora, eu acho também, né, assim, pensando até, aqui na realidade, na minha realidade. A rede social, ela tem uma coisa que ela acaba a gente falou do sono, né, o senhor falou do sono, mas eu acho que a rede social, né, não é só a tela, né, eu acho que a rede social, aquele negócio de você ficar rolando e vendo, né, acaba que muitas vezes você vai, né, E são e aí sempre quando coisas pequenas, curtas, e a pessoa vai rolando, rolando, mas cada notícia, cada mensagem, cada filme curto daqueles faz com que a pessoa tenha um certo prazer. Então, tem um prazer repetido, outro prazer, e isso vai criando uma certa dependência em ficar naquela rede social. E a e aí não vê pessoa o acaba evitando a vida real. E aí não vê o tempo passar também, né, e aí acaba Horas, a interferindo pessoa um fica pouco horas. também, Exato. né. Então, nós E temos que aí, limitar o uso de rede social, porque ela prejudica muito a vida e a saúde mental das pessoas. em relação ainda ao sono, né, que eu estava aqui pensando, que o sono é essencial para porque é essencial para a consolidação da memória, não é? Sim, sem dúvida. Para a saúde mental, dormir bem é fundamental. E as pessoas atrasam o horário de dormir, alguns vão dormir já pela manhã, reduzem a duração do sono também, porque dormir à luz solar não é o ideal, e a pessoa certamente dorme um número menor de horas, a qualidade do sono passa a ser prejudicada, há uma confusão no ritmo circadiano, né? Esse ritmo de dormir, acordar, que nós temos no nosso relógio biológico natural. Isso vira uma bagunça, né? Certo. Olha, doutor Nardi, eu quero, dizer que a conversa é excelente e quero deixar um espaço para o senhor mandar aí um recado, né. Amanhã, afinal de contas, é o dia do cérebro. Não sabia que E, existia o dia do cérebro. olha, o meu recado é para todos, né? É para termos uma saúde cerebral. Para isso, nós precisamos evitar drogas, ter uma atenção terrível com drogas, com o álcool é droga, cafeína é droga, cafeína é muito utilizado no Brasil e no mundo e prejudica a saúde mental. Então, o primeiro recado é esse. O segundo é fazer atividade física. Não há nada melhor para o cérebro do que atividade física. Quando nós fazemos ginástica, nós melhoramos o nosso cérebro, a nossa capacidade de atenção, de aprendizado e etc. Nós temos que ter vida social, isso é fundamental, vida social sem celular perto, sem computador perto, com a família, com os amigos, conversando, rindo, trocando experiências. Nós temos que limitar o nosso uso de telas apenas para o essencial, trabalho e ao estudo, alguma mensagem, mas nós temos que ter uma vida fora da tela, porque isso é importante para nós termos uma saúde cerebral, principalmente para crianças e adolescentes. Tá certo, doutor Nardi, eu quero agradecer demais pela sua presença, foi um prazer Eu que conversar com o senhor. agradeço. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, boa noite.